Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, parte 14. Livro 4. Além da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da Trindade. Capítulo 1. Criar e gerar. Todos me alertaram para não lhe contar o que vou lhe contar neste último livro. Todos disseram que o leitor comum não quer teologia, dele uma religião simples e prática. Rejeitei o conselho deles, pois não achei que o leitor comum seja assim tão tolo. Teologia significa ciência de Deus, e penso que qualquer pessoa que queira pensar sobre Deus de alguma maneira gostaria de ter a noção mais clara e precisa possível sobre ele. Vocês não são crianças, então, por que deveriam ser tratados como tais? De certa forma, entendo bem por que as pessoas andam desanimadas com a teologia. Lembro-me de que, quando estava dando uma palestra para os pilotos da Força Aérea Real, um oficial idoso e obstinado se levantou e disse: "Toda essa baboseira não me serve de nada. Mas veja bem, também sou religioso. Eu sei que há um Deus. Eu senti sua presença lá fora, no deserto, à noite, o tremendo mistério. E é exatamente por isso que não acredito nas suas fórmulas e nos seus dogmas que se encaixam perfeitamente a respeito de Deus. Para qualquer um que tenha se encontrado com aquilo que é real, todos eles me parecem bastante insignificantes, pedantes e irreais. O fato é que, em certo sentido, até concordo com esse homem. Acredito que provavelmente ele tenha tido uma experiência real com Deus no deserto. E quando retornou dessa experiência para os credos cristãos, imagino que estava, de fato, voltando de algo real para algo menos real. De alguma forma, uma vez que uma pessoa tenha olhado para o oceano a partir da praia e depois olhado para um mapa do Atlântico, ela também terá se voltado de algo real para algo menos real, ou seja, voltando-se de ondas de verdade para um pedaço de papel colorido. Mas aí é que está a questão. Admito que o mapa seja apenas um pedaço de papel, mas há duas coisas das quais devemos nos lembrar a respeito dele. Em primeiro lugar, o mapa se baseia no que centenas ou até milhares de pessoas descobriram navegando pelo Oceano Atlântico real. Nesse sentido, tem por trás de si um grande volume de experiências que são tão reais quanto as que se poderia ter a partir da praia. Só que, enquanto a sua experiência seria fruto de um único vislumbre, o mapa reúne e engloba todas as demais experiências. Em segundo lugar, se você quiser ir a algum lugar, o mapa é absolutamente necessário. Enquanto você se contentar com caminhadas na praia, suas próprias visões serão muito mais divertidas do que olhar para o mapa. Mas o mapa terá mais utilidade do que as caminhadas na praia se você quiser ir aos Estados Unidos. Ora, a teologia é como um mapa, o simples aprender e pensar sobre as doutrinas cristãs. Se você parar por aí, é algo menos real e menos empolgante do que o tipo de coisa que o meu amigo experimentou no deserto. As doutrinas não são Deus, ou seja, elas são apenas um tipo de mapa. Todavia, o mapa é baseado na experiência de centenas de pessoas que tiveram contato real com Deus. Experiências que, se comparadas a quaisquer emoções ou sentimentalismos piedosos que tenhamos, são muito elementares e confusas. E em segundo lugar, se você quiser ir um pouco mais além, será obrigado a usar o mapa. Veja bem, o que aconteceu com aquele homem no deserto pode ter sido real e certamente foi empolgante, mas não deu em nada, ou seja, não o levou a lugar nenhum. E não há nada que se fazer com isso.
Na verdade, essa é precisamente a razão por que uma religião vaga, sentir Deus na natureza e coisas semelhantes, é tão atraente. Ela é todo sentimento e nenhum trabalho, ou seja, é como olhar para as ondas a partir da praia. Mas você não consegue chegar a terras novas estudando o oceano desse jeito. E também não vai obter vida nova simplesmente sentindo a presença de Deus nas flores ou na música. Você não chegará a lugar nenhum se ficar examinando mapas sem sair ao mar, mas também não vai ficar muito seguro se sair ao mar sem um mapa. Em outras palavras, a teologia é prática, especialmente hoje em dia. Nos velhos tempos, quando havia menos instrução formal e debate, talvez fosse possível avançar com poucas e vagas ideias sobre Deus. Mas hoje em dia não. Todas as pessoas leem e ouvem questões sendo discutidas. Consequentemente, se você não dá ouvidos à teologia, isso não vai significar a ausência de ideias sobre Deus, mas sim a presença de um monte de ideias erradas sobre ele. Ideias más, confusas, obsoletas. Pois uma grande quantidade de ideias sobre Deus, disseminadas hoje como se fossem novidades, não são nada além daquelas que os verdadeiros teólogos testaram séculos atrás e rejeitaram. Acreditar na religião popular do mundo moderno é um retrocesso. Seria como acreditar que a Terra é plana. Em termos práticos, a ideia popular do cristianismo não seria a de que Jesus Cristo foi um grande mestre de moral e que, se apenas seguirmos seus conselhos, poderemos estar em condições de estabelecer uma melhor ordem social e evitar outra guerra? Agora, veja bem, isso pode até ter um fundo de verdade, mas não se trata da verdade completa sobre o cristianismo, além de não ter nenhuma importância prática. É bem verdade que, se formos levar a sério o conselho de Cristo, logo viveríamos num mundo mais feliz. Você nem precisa ir tão longe quanto Cristo. Se fizéssemos tudo o que Platão, Aristóteles ou Confúcio nos disseram para fazer, estaríamos numa situação bem melhor que a de agora. Mas e daí? Nunca seguimos os conselhos dos grandes mestres. Por que deveríamos começar agora? Por que deveríamos estar mais prontos para seguir a Cristo do que a qualquer outra pessoa? Porque Ele é o melhor mestre da moral? Mas isso reduz nossas chances de segui-lo. Se não conseguimos aprender as lições elementares, qual é a chance de aprendermos as mais avançadas? Se o cristianismo não significa mais do que uma porção de bons conselhos, então ele não tem tanta importância, pois nunca nos faltaram bons conselhos nos últimos 4.000 anos, e um pouco mais não fará diferença. Mas se você for analisar quaisquer escritos cristãos reais, descobrirá que eles estão falando sobre algo bem diferente dessa religião popular. Eles dizem que Cristo é o Filho de Deus, seja lá o que isso quer dizer. Dizem ainda que aqueles que confiam nele também podem se tornar filhos de Deus, seja lá o que isso quer dizer. Dizem, por fim, que a sua morte nos salvou de nossos pecados, seja lá o que isso quer dizer. Não adianta reclamar que essas afirmações são difíceis. O cristianismo afirma algo sobre outro mundo, sobre algo que está por trás do mundo que podemos tocar, ouvir e ver. Você pode achar que a reivindicação é falsa, mas, se for verdadeira, o que ela nos diz estaria sujeito a ser algo difícil, pelo menos tão difícil quanto a física moderna, e pelo mesmo motivo. Agora, o que nos choca mais no cristianismo é a afirmação de que, ao nos associarmos a Cristo, podemos nos tornar filhos de Deus. A questão é: será que já não somos filhos de Deus? Certamente a paternidade de Deus é uma das ideias centrais do cristianismo. Bem, em certo sentido, não há dúvida de que já somos filhos de Deus. Quero dizer, Deus nos trouxe à existência,
nos ama e zela por nós. E nesse sentido é como um pai. Mas quando a Bíblia fala de nos tornarmos filhos de Deus, obviamente quer dizer algo diferente. E isso nos leva ao centro da teologia. Um dos credos diz que Cristo é o Filho de Deus, gerado e não criado. E acrescenta-se, gerado pelo seu Pai antes de todos os mundos. Por favor, entenda que isso não tem nada a ver com o fato de que, quando Cristo nasceu na terra como homem, ele era filho de uma virgem. Não estamos refletindo neste momento sobre o nascimento virginal, mas estamos falando de algo que aconteceu antes sequer de a natureza ter sido criada, antes de o tempo ter início. Antes de todos os mundos, Cristo foi gerado, não criado. O que isso significa? Não é tão comum usarmos as palavras gerar ou gerado atualmente, mas todo mundo sabe bem o que elas significam. Gerar é se tornar pai ou mãe de alguém, ao passo que criar é fazer. E a diferença é esta: quando você gera, concebe algo do mesmo tipo que você. Um homem gera bebês humanos, um castor gera castorzinhos, e uma ave gera ovos, que se transformam em pequenos pássaros. Mas quando você cria alguma coisa, faz algo diferente de si mesmo. Uma ave faz um ninho, um castor constrói uma barragem, um homem faz um rádio, ou ele pode fazer algo mais parecido com ele do que um rádio, como uma estátua. Se ele for um escultor suficientemente talentoso, poderá fazer uma estátua que seja bem parecida com ele. Mas é claro que não é um homem real. Ela só se parece com uma pessoa. Ela não consegue respirar ou pensar. Em suma, não está viva. Agora, esse é o primeiro ponto para se deixar claro. O que Deus gera é Deus. Da mesma forma que o que o ser humano gera são os seres humanos. O que Deus cria não é Deus. Da mesma forma que aquilo que o ser humano cria não é ser humano. Eis porque os homens não são filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo o é. Podem, de certa forma, se parecer com Deus, mas não são coisas do mesmo tipo. Eles são mais parecidos com estátuas ou imagens de Deus. Uma estátua tem a forma de um ser humano, mas não está viva. Da mesma forma, o ser humano tem a forma ou semelhança de Deus, em um sentido que eu vou explicar, mas não recebeu o mesmo tipo de vida de Deus. Vamos tomar o primeiro ponto, a semelhança do homem com Deus. O espaço é semelhante a ele no tamanho. Não que a grandeza do espaço seja do mesmo tipo da grandeza de Deus, mas é uma espécie de símbolo, uma tradução em termos não espirituais. A matéria é como Deus por possuir energia, embora, mais uma vez, é claro que a energia física é algo diferente do poder de Deus. O mundo vegetal é semelhante a ele porque está vivo, e ele é o Deus vivo. Mas essa vida, no sentido biológico, não é a mesma que há em Deus. Trata-se apenas de um tipo de símbolo ou sombra desta. Quando chegamos aos animais, porém, achamos outros tipos de semelhança além da vida biológica. A intensa atividade e a fertilidade dos insetos, por exemplo, oferecem uma vaga semelhança inicial da atividade incessante e da criatividade de Deus. Nos mamíferos superiores, temos o início da afeição instintiva. Isso não é o mesmo que o amor existente em Deus, mas ato semelhante. Da mesma forma que uma figura pintada num pedaço de papel plano pode, desse modo, ser semelhante a uma paisagem. Quando chegamos ao homem, o mais distinto dos animais, obtemos a semelhança mais completa com Deus
de que temos notícia. Pode haver criaturas em outros mundos que sejam mais semelhantes a Deus do que o homem, mas não sabemos nada sobre elas. O homem não apenas vive, mas também ama e raciocina. A vida biológica alcança o seu nível mais alto nele de que temos conhecimento. Mas o que o homem, em sua condição natural, não possui é a vida espiritual, o tipo de vida superior e diferente que existe em Deus. Usamos a mesma palavra, vida, para ambas as coisas. Mas se você pensasse que ambos têm de ser o mesmo tipo de coisa, seria como pensar que a grandeza do espaço e a grandeza de Deus fossem o mesmo tipo de grandeza. Na realidade, a diferença entre a vida biológica e a vida espiritual é tão relevante que eu vou lhes dar dois nomes diferentes. O tipo biológico, que vem até nós por meio da natureza e que, como tudo o mais na natureza, está sempre tendendo a entrar em corrupção e se dissipar, de modo que só é capaz de se sustentar por subsídios incessantes da natureza na forma de ar, água, comida, etc. É bios. A vida espiritual que está em Deus, desde toda a eternidade, e que fez todo o universo natural, é Zoé. É certo que bios tem uma semelhança meio vaga ou simbólica com Zoé, mas apenas o tipo de semelhança que há entre a foto e o lugar, ou a estátua e um ser humano. Uma pessoa que deixasse de ter bios para ter Zoé teria de ter passado por uma transformação tão radical quanto uma estátua que deixasse de ser pedra esculpida para um ser humano real. É disso precisamente que o cristianismo se ocupa. Este mundo é uma grande loja de esculturas. Nós somos as estátuas, e há rumores por aí de que alguns de nós, algum dia, despertaremos para a vida. Capítulo 2. O Deus Triuno. O capítulo anterior tratou da diferença entre gerar e criar. Uma pessoa gera um filho, mas cria uma estátua. Deus gerou Cristo, mas o ser humano, Deus apenas o criou. Ao dizer isso, ilustrei apenas um ponto sobre Deus, a saber, que o que Deus, o Pai, gera é Deus, algo do mesmo tipo que Ele mesmo. Dessa forma, é semelhante a um pai humano que gera um filho humano, mas não é igual. Tentarei explicar um pouco melhor nas linhas seguintes. Hoje em dia, a maioria das pessoas diz: creio em Deus, mas não num Deus pessoal. Elas intuem que o mistério por trás de todas as demais coisas tem de ser mais do que uma pessoa. E nisso os cristãos concordam. Mas os cristãos são o único povo que oferece alguma ideia de como seria o ser que está além da personalidade. Todas as outras pessoas, embora digam que Deus esteja além da personalidade, na verdade pensam nele como algo impessoal, isto é, como algo menos do que pessoal. Se você está à procura de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa, então não será uma questão de escolha entre a ideia cristã e as outras ideias. A ideia cristã é a única disponível no mercado. Além do mais, algumas pessoas pensam que, depois desta vida, ou quem sabe depois de várias vidas, as almas humanas sejam absorvidas em Deus. Mas quando elas tentam explicar o que queriam dizer, parece que estão pensando nessa absorção em Deus como se fosse algo material sendo absorvido por outra coisa. Elas dizem que é como uma gota de água escorrendo para o oceano. Mas é claro que esse
seria o fim da gota. Se for isso o que acontece conosco, então ser absorvido é como deixar de existir. Apenas os cristãos têm alguma ideia de como as almas humanas podem ser levadas à vida de Deus e ainda assim permanecerem elas mesmas. Aliás, elas permanecem muito mais elas mesmas do que antes. Eu os avisei de que a teologia é prática. O único propósito para o qual existimos é sermos trazidos para a vida de Deus. Ideias erradas sobre o que esta vida é tornaram as coisas mais difíceis. E agora peço que me acompanhem por alguns minutos com toda a atenção. Todos sabem que é possível mover-se de 3 modos no espaço: para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Não há direção espacial que não seja alguma dessas 3 ou um meio termo entre elas. Nós as chamamos de 3 dimensões. Agora note o seguinte: se você está usando apenas uma dimensão, só poderá desenhar uma única linha reta. Se estiver usando 2, pode desenhar uma figura geométrica, por exemplo, um quadrado que é feito de 4 linhas retas. Vamos agora dar um passo além. Se você usar as 3 dimensões, poderá construir o que chamamos de figura sólida. Por exemplo, um cubo. Algo como um dado ou um torrão de açúcar. E um cubo é feito de 6 quadrados. Você percebe aonde quero chegar? Um mundo unidimensional seria uma linha reta. Em um mundo bidimensional, você ainda tem linhas retas, mas muitas linhas perfazem uma figura. Em um mundo tridimensional, você ainda obterá figuras, mas muitas figuras perfazem um só corpo sólido. Em outras palavras, à medida que você avança para níveis mais complexos, não deixará para trás as coisas que encontrou nos níveis mais simples. Na verdade, ainda as terá, embora combinadas de novas maneiras, as quais você não poderia imaginar se conhecesse apenas os níveis mais simples. Ora, o registro que o cristianismo faz de Deus envolve precisamente o mesmo princípio. O nível humano é bem simples e bastante vazio, e nele uma pessoa é um ser, e quaisquer 2 pessoas são 2 seres separados. Da mesma forma que, em 2 dimensões, digamos sobre um pedaço de papel plano, um quadrado é uma figura e quaisquer 2 quadrados são 2 figuras separadas. No nível divino, você ainda encontra personalidades, mas lá em cima você as encontra combinadas de novas maneiras que nós, que não vivemos nesse nível, não conseguimos imaginar. Na dimensão de Deus, por assim dizer, você encontra um ser que são 3 pessoas, enquanto permanece sendo um ser. Da mesma forma que o cubo, são 6 quadrados, sendo um único cubo. É claro que não conseguimos conceber completamente um ser como esse. Da mesma forma que, se fôssemos feitos de tal modo que só percebêssemos 2 dimensões no espaço, nunca poderíamos imaginar um cubo propriamente dito. Mas podemos ter uma vaga noção disso. E quando nós o fazemos, então estaremos, pela primeira vez na vida, tendo uma ideia positiva, por mais vaga que ela seja, de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa. É algo que nunca poderíamos ter imaginado, e ainda assim, como já nos disseram certa vez, nós intuímos que quase teríamos condições de adivinhá-lo, porque se encaixa tão bem com todas as coisas que já conhecemos. Talvez você pergunte:
Se não conseguimos imaginar um único ser tripessoal, qual o sentido de falar sobre ele? Bem, não há nenhuma vantagem em falar sobre ele. O que importa é ser verdadeiramente atraído para a vida tripessoal. E isso pode começar em qualquer momento. Hoje à noite, se você quiser. Eis o que quero dizer. Um cristão comum se ajoelha para fazer as suas preces e, com isso, estará tentando entrar em contato com Deus. Mas, sendo ele um cristão, saberá que é Deus quem está capacitando-o a orar. O Deus, por assim dizer, que está dentro dele. Mas ele sabe também que todo o seu conhecimento real de Deus vem por meio de Cristo, o homem que era Deus, que tem Cristo ao seu lado, ajudando-o a orar, orando por ele. Você consegue ver o que está acontecendo? Deus é o ser para qual ele está orando, o objetivo que ele está tentando alcançar. Deus também é o algo dentro dele que o está fazendo seguir em frente, o poder motivador. Deus também é a estrada ou ponte que ele terá de percorrer para alcançar o objetivo. Assim, toda a vida tríplice do ser tripessoal está realmente se dando nesse pequeno quarto comum, onde uma pessoa comum está fazendo suas orações. O homem está sendo arrebatado para um tipo superior de vida, que eu chamei de Zoé, ou vida espiritual. Ele está sendo arrastado para dentro de Deus, por Deus, ao mesmo tempo que permanece ele mesmo. E foi assim que a teologia começou. As pessoas já conheciam Deus de uma forma vaga. Então, veio um homem que alegava ser Deus, e ainda assim não era o tipo de pessoa que se poderia dispensar como um lunático. Ele os fez acreditar nele. Essas pessoas se encontraram com ele novamente, depois de o terem visto morto. E então, depois de terem formado uma pequena sociedade ou comunidade, encontraram Deus, de alguma forma dentro delas, direcionando-as e capacitando-as a fazer coisas que não conseguiam fazer antes. E quando elas entenderam tudo isso, descobriram que havia chegado a uma definição cristã do Deus tripessoal. Essa definição não é algo que tenhamos inventado. A teologia é, em certo sentido, uma ciência experimental. São as religiões simples que são inventadas. Quando digo que é uma ciência experimental, em certo sentido, quero dizer que, de certo modo, é como as outras ciências experimentais, mas não totalmente. Se você é um geólogo que estuda as rochas, tem de sair a campo atrás delas, pois elas não virão até você. E quando você vai até elas, elas não podem fugir. Você detém a iniciativa do processo. Elas não podem nem ajudar, nem dificultar seu trabalho. Mas suponha que você seja um zoólogo, que tem o objetivo de tirar fotos de animais selvagens em seu habitat natural. Isso é um pouco diferente de estudar as rochas. Os animais selvagens não virão até você, mas eles não apenas podem fugir de você, como o farão, a menos que você se mantenha muito quieto. Podemos observar aqui um pequeno sinal de iniciativa da parte deles. Agora, passemos a um estágio superior. Ao supor que você queira conhecer uma pessoa, se ela estiver determinada a não deixar isso acontecer, você não vai conhecê-la e terá de conquistar a confiança dela. Nesse caso, a iniciativa está igualmente dividida. São necessárias duas pessoas para que a relação de amizade ocorra. Quando sua proposta é conhecer a Deus, é Ele que tem que tomar a iniciativa. Se Ele não se revelar, nada que fizermos vai possibilitar que o encontremos. E, de fato,
Deus se mostra muito mais para algumas pessoas do que para outras. Não porque ele tenha favoritos, mas porque é impossível para ele revelar-se a uma pessoa cuja mente e cujo caráter estão em péssimas condições. O mesmo ocorre com a luz do sol, que, embora não tenha favoritos, não pode ser refletida em um espelho sujo de forma tão clara quanto em um espelho limpo. Podemos dizer isso de outra forma. Enquanto em outras ciências os instrumentos que usamos são externos a nós, como os microscópios e os telescópios, o instrumento por meio do qual vemos Deus é todo o nosso ser. E se o ser de uma pessoa não for mantido limpo e brilhante, sua visão de Deus será embaçada, como a lua vista através de um telescópio sujo. É por este motivo que nações detestáveis têm religiões detestáveis. Elas ficam olhando para Deus por uma lente suja. Deus só pode se revelar como ele realmente é para pessoas reais. E isso não significa simplesmente para pessoas que são individualmente boas, mas para pessoas que são unidas em um corpo, que amam umas às outras e ajudam umas às outras, revelando-o umas às outras, pois é assim que Deus pretendeu que a humanidade fosse, como os músicos de uma banda ou como os órgãos de um corpo. Consequentemente, o único instrumento realmente adequado para aprender sobre Deus é a comunidade cristã como um todo, que está reunida à sua espera. A Irmandade Cristã é, por assim dizer, o aparelho técnico dessa ciência, o equipamento laboratorial. Eis porque todas essas pessoas que aparecem de tempos em tempos com alguma nova religião exageradamente simplificada, inventada por si mesmas como um substituto para a tradição cristã, estão, na verdade, perdendo tempo. É como se alguém que não tivesse nenhuma ferramenta, além de um velho binóculo, saísse corrigindo todos os autênticos astrônomos. Ele pode até ser um camarada esperto, pode até ser mais inteligente do que alguns astrônomos, mas não terá nenhuma chance, pois em pouco tempo todos o terão esquecido completamente, enquanto a ciência de verdade continuará progredindo. Se o cristianismo fosse algo inventado por nós, é claro que poderíamos torná-lo mais fácil, mas não é. Não temos como competir, em termos de simplicidade, com pessoas que estejam inventando religiões. Como poderíamos? Lidamos com a realidade como ela se apresenta. Obviamente, somente quem não se importa com a realidade pode agir de modo tão simplório. Fim do capítulo. Se você está gostando da leitura, curta o vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe.